Olá pessoal que nos assiste aqui no nosso canal Ensino Informação. Estamos de volta aqui com a disciplina Geometria Descritiva e o nosso assunto aqui é resolver um exercício sobre intersecção de plano. Então a pergunta que se faz é o seguinte: os planos de rampas que estão aqui em Épora, tá certo? Tem ou não intersecção? Então vamos para o caso 1, tá? Nesse caso aqui eu já vou adiantar o seguinte, que olha só, nós temos um plano de rampa alfa π2, alfa π1, tá certo? Outro plano de rampa beta π2, beta π1. Por que são planos de rampas? Porque os traços verticais e horizontais, os dois são paralelos à linha de terra, tá? Essa é a particularidade do plano de rampa. Só que aqui nós temos uma particularidade que vai nos dizer se existe ou não intersecção, tá? É a alternância aqui, ó, alfa π2, beta π2. Aqui embaixo é alfa π1, beta π1, tá certo? Então, não existe alternância aqui. Do jeito que está alfa π1, beta π1, a sequência aqui é alfa π1, beta π1. Nós vamos ver que isso aqui é extremamente importante. Se aqui fosse beta π1 e aqui ao invés disso fosse aqui alfa π1. Então beta π1 poderia ser aqui e alfa π1 poderia ser aqui. Iria mudar completamente o resultado do exercício, tá certo? Vamos caminhar então nessa direção. Vamos colocar já aqui que nós temos uma perspectiva isométrica, tá certo? Onde aqui é o plano vertical π2 e aqui o plano horizontal π1, tá certo? Aqui nós já indicamos como π1, π2, que é a linha de terra, que é a intersecção do π1 com π2, legal? Nós vamos resolver em perspectiva, tá certo? Para ajudar aquele aluno a se decidir o que vai colocar aqui. Se vai colocar tendo como intersecção ou não. E qual é a intersecção? Qual é a reta? A intersecção de dois planos, quando existe, é uma reta, tá? Vocês nunca percam isso de vista. A intersecção de dois planos é uma reta. A não ser que ele esteja sobre ele mesmo, que daí a intersecção deles é um deles. Os dois planos são coincidentes, tá? Existe ainda a questão ainda que os dois planos podem ser paralelos. Se eles forem paralelos, não existe intersecção, tá certo? Vamos caminhar então no caso 1, que é o caso que vai ter intersecção. E nós vamos buscar essa reta, que é a reta da intersecção. Então vamos colocar já aqui o alfa π2, aqui o beta alfa π2, aqui o alfa π1, tá certo? Vamos colocar aqui o beta π2, o beta π1 aqui em perspectiva, tá certo? Do jeito que aparece lá. Vamos colocar o alfa π2 aqui fechadinho aqui, mostrar que esse aqui é o alfa. Vermelho é alfa, tá certo? Não vamos dar nome aqui, senão vai encher muito de símbolos aqui, tá? Agora aqui é o alfa, tá certo? Note o alfa π2 está aqui abaixo. Aqui o beta π2 aqui, ó, tá abaixo do alfa π2, tá certo? Por outro lado, aqui na frente, no afastamento do traço horizontal, aqui são os traços alfa π2, beta π2, alfa π1, beta π1, são chamados traços do plano, onde eles interceptam o plano π1 e onde eles interceptam o plano π2, tá certo? Aqui note que aqui tem um afastamento aqui, tá? Do alfa π1, então tá aqui o afastamento do alfa π1. O afastamento do beta π1 é maior do que o afastamento do alfa π1, então ele tá aqui, tá certo? Então olha só, fica nítido, né? Aqui em perspectiva, que os dois planos se interceptam, e a intersecção dos dois planos dá uma reta fronto horizontal. Fronto horizontal, aqui eu estou colocando como igual a intersecção do alfa com o beta. Olha, notem, o plano frontal, o plano de rampa, ele possui 3 retas, ao contrário do plano qualquer que possui 4. Então os demais, como esse aqui, o plano de rampa, ele possui 3 retas. Uma fronto horizontal, que é essa aqui, tá certo?
uma qualquer e uma de perfil, tá certo? Então, como os dois possuem as três retas, matematicamente poderia ser qualquer uma das três retas de perfil, fronta horizontal e qualquer, como sendo a reta intersecção. Mas pela peculiaridade aqui, ó, né? A gente está vendo aqui, ó, só cabe uma reta fronta horizontal, que é essa que está aqui, tá certo? Então, vamos colocar as projeções horizontais e verticais da reta frontal aqui em perspectiva. Abaixo dela, aqui assim, ó, tá FH1, tá certo? Eu coloquei um tracejadinho aqui, ó, essa linha tracejada aqui, e lá também, lá, ó, para mostrar o afastamento aqui, ó, a FH1 está afastada, isso aqui, né, do plano P2, tá certo? E nós temos o FH2, tá certo? Que tem uma altura, uma cota aqui, ó, né? A gente pode olhar aqui, ó, essa linhazinha tracejada que tá aqui assim, ó, tá indicando a altura da reta FH, ou seja, aqui no plano P2, a cota dela, tá certo? Então nós já temos aqui formada aqui a reta frontal com as suas respectivas projeções vertical, FH2 e FH1, tá legal? Agora a gente quer trazer isso aqui, todas essas informações aqui para a Épora, tá? O planos de rampas são os mais difíceis de se lidar, porque a única maneira de ver o comportamento, por exemplo, da intersecção de alfa com beta é olhar de perfil. Então eu coloquei um bonequinho aqui e tal, que ele está olhando para lá, tá certo? Olhando para lá, olhar de perfil, olha só. Ele está olhando de perfil. Então, olhando de perfil, nós colocamos uma linhazinha tracejada aqui, ó, perpendicular à linha de terra, onde nós vamos olhar de perfil para cá. Como que vai ser isso aí? Primeira coisa, nós vamos considerar que assim, um pontinho, tá certo aqui, tá? Um pontinho, como se fosse a ponta do compasso, tá certo? Uma ponta do compasso, onde você vai pegar esse afastamento que está aqui do alfa P1, tá certo? E vai trazer essa medida que tá aqui para cá, para a linha de terra. Então vai passar ali, tá certo? Então aqui, ó, eu coloquei ponta de compasso aqui, ó, ponta de compasso aqui, gira nesse sentido, leva ali. Então essa medida que tem daqui até aqui é a medida da linha de terra até o alfa P1 aqui. Então aqui vai nos dizer, e ele passando ali em cima dessa linha auxiliar aqui, interceptando o alfa P2, aqui ele vai nos dizer a inclinação. Olha a inclinação aqui, ó, a inclinação até tá parecida, esse triângulo aqui, ó, olha esse triângulo aqui, ó. Aqui deve ter um ângulo mais ou menos 60 graus, aqui parecido com 60 graus, e lá em cima de 30 graus. Aqui esses 30 graus aqui, esses 30 graus aqui, seria o ângulo que o plano alfa está formando com o plano P2. Por outro lado, aqui embaixo, nós temos um ângulo que o plano alfa está formando com o P1, que está aqui, ó, 60 graus mais ou menos, então lá 30 graus. Esses dois ângulos aí são chamados de ângulos que nos ajudam a achar a reta de maior declive e a reta de maior aclive, tá certo? Então, portanto, existe uma inclinação em relação ao plano P2 e uma inclinação em relação ao plano P1, e tá aqui, porque tá olhada de perfil, tá certo? Então a nossa reta de perfil já está bem posicionada aí, tá vendo? Então na parte dali daquele aqui deve ter um pontinho, tá certo? Até que assim. Então estamos olhando essa reta, essa reta essa reta não, esse traço horizontal alfa P1 olhado de perfil, tá certo? Da mesma forma, com a ponta de compasso aqui, ó, e com essa abertura daqui até aqui, a gente vai trazer essa distância para colocar ali, tá certo? Para quê? Para nos dar a inclinação do plano alfa, do plano beta, tá certo? O amarelo
O amarelo é o beta, o amarelo, verde, mais ou menos aí, né? É o beta. Então ele está inclinado dessa forma. Note que o plano beta tá mais inclinado, menos inclinado, é o ângulo aqui, podia dizer que o ângulo aqui, ó, aqui é 45 e o ângulo aqui é 45, tá certo? Ó, é muito parecido, né? Um triângulo isósceles. Tá aqui, tá vendo aqui? Triângulo isósceles, tá? Então, aqui nós temos a mesma coisa em perspectiva. Se vocês olharem esse ângulozinho aqui, ó, né? E aquele ângulo lá. Aqui temos essa linha aqui, que é uma linha, que é essa linha aqui, olhada de perfil aqui, tá certo? Então, nós temos olhada de perfil aí. O alfa π1 olhada de perfil e o beta π1 olhada de perfil, tá certo? Nós estamos vendo que estão se cruzando aqui, ó, tá certo? Olha aqui nesse pontinho aqui, esse pontinho que está aqui, que o observador está olhando para lá, é exatamente esse pontinho que vai aparecer aqui, tá certo? Olha, então aqui, olhando aqui, essa aqui é um pontinho onde a reta frontal horizontal, olhada de perfil, está furando aqui, ó, tá? A gente não consegue chegar, porque aqui ela está perpendicular a esse plano aqui, assim, de perfil aqui, tá? Então aqui está saindo a nossa FH, ó. Nossa FH é essa aqui, ó, tá? Olhada de perfil, ela é um ponto, tá certo? Então aqui nós conseguimos ver, se eu quisesse colocar aqui embaixo aqui, ó, a cota dela, a altura, e olhando daqui até para lá, até esse traçozinho aqui, ó, é o afastamento, ó. Aqui é o afastamento da reta frontal, tá? Eu deveria ter colocado, tá? Eu deveria ter colocado aqui. Não custa. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso de boa. De boa, aqui, ó. De boa, tranquilo. Tá? Ficou mais ou menos tracejado aqui, ó. Porque no PowerPoint ele não é um software para desenho. Então, se quer desenhar uma coisa que está na horizontal, ela não fica na horizontal. Mas ali, entendo ali que a gente tem mais ou menos esse aqui, ó. A gente pode copiar dali e pode colocar aqui, ó. Tá certo? Ó. Aí nós temos o afastamento. Ali não ficou bem perpendicular porque o PowerPoint não tem essa possibilidade de a gente desenhar a reta horizontal em todo momento que se queira, tá? Então tá nítido aí, né? Que a intersecção é uma reta frontal horizontal e que se eu não olhasse para perspectiva, eu teria que fazer em épora assim, ó. Seu professor, você pode até fazer um rascunho. Olha, uma dica que eu dou, se estiver resolvendo de repente uma prova e um professor pede para você achar a intersecção desses dois planos do jeito que está aqui, ó, em épora, ele vai dar épora para você, ele não vai dar perspectiva. Você pode fazer um rascunho separado para ver como é que está a situação, tá certo? Para ter uma inspeção aqui com respeito aos planos, tal, aqui que está vendo, aqui está visivelmente a intersecção, a frontal horizontal. A única coisa que você tem que fazer, e que o professor vai pedir, é que você põe a ponta do compasso aqui, e com essa abertura coloca aqui, traça a reta, o traço alfa π1 aqui, depois com a abertura aqui do compasso aqui, traça o beta π1 aqui, tá certo? E encontra na intersecção um furo aqui, um ponto, que demarca a altura, a cota da reta frontal horizontal e o afastamento da reta frontal horizontal. Legal? Então esse foi o caso 1, tá legal? Caso 2. Caso 2 para nós. Caso 2. Nós estamos colocando aqui, ó, notem, ó, o alfa π2 está lá ainda e o beta π2 está aqui ainda, tá certo? Só que nós colocamos o alfa π1 coincidindo com o beta π1. O que vai acontecer, gente? Olha, o que vai acontecer é que o alfa π2 continua ali onde está, tá certo? O beta π2 continua ali onde está, certo? Só que o beta π1 e o alfa π1 estão aqui coincidindo aqui, ó. Tá vendo a intersecção? Sim, tá vendo a intersecção?
tranquilamente. E a intersecção onde está aqui, justamente aqui é um dos traços coincide aqui, ó, tá certo? Aqui vai dar novamente uma fronta horizontal aqui, tá certo? Vamos tirar aqui esse H1 aqui, porque não tem H1, aqui é fronta horizontal. A minha reta fronta horizontal está aqui colada com o alfa π1 que está aqui. Aqui é alfa π1, deixa eu consigo colocar aqui. Alfa π1 aqui, ó, tá escondido 1 ali, alfa π1 tá ali e o beta π1 tá aqui, tá certo? Aqui é FH1, tá certo aqui, ó. FH1 tá aqui, ó. Vamos colocar umzinho aqui para ele aqui. FH1 tá aqui. Vamos deixar ele menorzinho, né? Como é que eu vou deixar ele menorzinho? Então, usando o teclado aqui, a gente deixou ele menorzinho, tá legal? Então, a FH1 tá aqui, a projeção horizontal. E como a fronta horizontal tá colada aqui no plano π1, o FH2 está lá na linha de terra, tá certo? Então, o que nós temos aqui? FH1 em cima de alfa π1, beta π1 e FH2 aqui na linha de terra, tá? Então, novamente, é uma reta fronta horizontal. Tem que ser uma reta fronta horizontal, a intersecção de dois planos o quê? Dois planos de rampa, legal? Esse é o caso 2 aqui, né? Vamos para o caso 3 agora aqui. Agora o caso 3 aqui é o seguinte, alfa π2, beta π2, lá era, aqui embaixo era alfa π1, beta π1, alfa π1 e beta π1 aqui. Nós fizemos alternância aqui, nós alternamos aqui, olha só, alternamos aqui, ó, tá? Era, no caso 1, aqui era alfa π1 e aqui era beta π1, da mesma sequência lá, alfa beta, alfa beta. Agora nós colocamos beta alfa. Tá? Isso faz toda a diferença, porque isso aqui está nos dizendo, para quem enxerga bem geometria descritiva, que o beta e alfa, o beta e alfa são plano de rampa, só que o beta está atrás do plano alfa, tá certo? E como essa distânciazinha aqui, ó, é igual a essa distância que está aqui, ó, nós vamos ver que os dois planos são o quê? Paralelos, tá legal? Então tá aí, ó, olha só. Não podia ser outra coisa, né? Colocamos essa medidazinha aqui para mostrar que essa distância aqui do alfa π2 até o beta π2 é a mesma coisa que a distância do beta π1 até o alfa π1. Fizemos a mesma coisa com a ponta do compasso aqui, fizemos a mesma coisa com a ponta do compasso aqui e descobrimos que os dois planos são paralelos, visto que olhando aqui de perfil, né? Olhando de perfil, você vai enxergar as duas retas paralelas. Então, aqui não é resolvido, aqui é só nós estamos ilustrando em perspectiva o que está acontecendo aqui. Isso está acontecendo, as retas serem paralelas, vamos explicar. Porque essa distância daqui, ó, essa distânciazinha aqui, ó, tá? É igual a essa distânciazinha que está aqui, ó. Tá certo? Essa distância. Por isso, que tá vendo aqui, ó, olha só. Essa distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, tá certo? A única coisa que está acontecendo é que o alfa tá em cima, acima do plano alfa. Eu poderia colocar aqui, né? Poderia colocar aqui, na verdade. Vamos colocar aqui tracejado, né, gente? Aqui, né? Tracejado. Aqui também tracejado, ó. Vamos colocar aqui tracejado, tá? Para ficar coerente. Agora sim, agora dá para ver mais até esse aqui também. Esse aqui e esse aqui também. Esses dois, não, esse aqui não, é só esse aqui. Esse aqui tracejado também. Por quê? Porque está atrás do plano alfa. O beta está atrás do plano alfa, legal? Agora ficou mais visível, né? Tracejado, né? A única parte que não fica tracejada é essa aqui, porque aqui dá para ver que está no lado esquerdo aqui, né? O alfa está abaixo do plano, o beta está abaixo do plano alfa, tá? E qual é a
a medida que está me dizendo isso aqui é assim, né? Aqui, ó. Essa medida é essa aqui, ó. Tá certo? Tá legal? Então, se eu dou um caso em que os dois planos são paralelos, tá legal? Porque essa distância daqui até aqui é igual a essa distância daqui até aqui. E outra coisa muito importante, aqui é alfa e aqui é beta, e aqui é beta, aqui é alfa, entendeu? Tá? Então essa alternância, tá? No outro caso, lembrando, aqui era alfa e aqui era beta, por isso que havia o cruzamento lá entre essas duas linhas aqui, dizendo que havia uma reta frontal horizontal. Legal? Agora o último caso não tem o que dizer, né, gente? O último caso, o caso 4, em que o beta P2 e o alfa P2 coincidem, tá certo? E o alfa P1 e o beta P1 coincidem. Então, se eles coincidem, eles são o mesmo plano. Então, alfa e beta são planos o quê? Coincidentes, tá? A gente nunca pode deixar de fora, em termos de intersecção de plano. É claro que você ia achar a intersecção de planos lá em Épora, por caso que foi dado, entendeu? Mas aqui nós estamos ilustrando as possíveis 4 situações que podem ocorrer em um plano. Um plano pode ser paralelo, os dois planos podem ter intersecção, e a intersecção é uma reta, e os dois planos podem se interceptar na linha de terra, tá certo? Dando novamente uma intersecção, uma reta frontal horizontal, tá? E essa última aqui, os dois planos são coincidentes. Legal? É o seu fim da nossa videoaula aí. Então eu quero que vocês deem um like bem bacana aí, tá? Se inscrevam no canal, tá? Habilita o sino para receber notificações das nossas videoaulas.